irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei, me joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Que legal. Então vamos lá. O som é diferente esse aqui. Rei dos reis, anjo dos anjos, fonte inesgotável de luz, cesse em mim o que não for da vontade do Pai. Seja comigo, Senhor, fortaleça-me na fé, enriqueça-me de amor, proteja quem mal me quer, adormeça-me na dor, me engrandeça no perdão do Calvário Redentor, amoleça o coração deste mundo sem amor. Senhor, entre as pedras do caminho seja em mim. Quando eu me sentir sozinho, seja em mim. Quando for meu fim, seja em mim, Senhor, Senhor. Que a morte, eu sei, não é o fim, morrendo é que se vive, enfim. Bendito seja o meu pastor em mim. Que a vossa luz me acenda então, clareie toda a escuridão. Bendito seja o meu Rabi, irmão. Fica tranquila. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos,
estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar, então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Bom dia a todos, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso lar. Vamos iniciando, né, os trabalhos desta manhã. Vamos recebendo essa sinergia positiva, essa sintonia de paz, de luz, de amor e de bênçãos preparada a todos nós, pelos nossos queridos irmãos mentores espirituais que atuam para que nós possamos ter uma manhã de muita luz e para que possamos carregar essa luz junto de nós por toda a semana, por todo o mês e tudo mais. Nós vamos fazer como habitualmente a nossa prece cantada. Eu convido a todos para que nós possamos, quem quiser e puder, fechar os olhos, né? Para que a gente possa realmente desvincular de todos os estímulos externos, que os nossos ouvidos possam nesse momento silenciar um pouquinho o barulho externo e que a gente possa então ouvir a canção, ouvir essas palavras que serão cantadas, como se cada uma delas realmente fosse uma voz, um comando de amor, um ensinamento, um esclarecimento, um apoio, uma fonte de coragem para aqueles que precisam, que fosse um ponto de esperança para aqueles que se encontram desesperançados. Que na nossa tela mental esteja nesse momento a imagem sublime, tranquila de Jesus. Que o nosso mestre, nosso guia, nosso amigo, nosso amparo, nosso caminho e nossa luz possa colocar em cada um de nós, aquela sensação de paz, de amor, de certeza da sua existência sempre, sempre ao nosso lado. Que nós possamos receber toda a intuição necessária para as respostas e soluções que precisaremos encontrar e dar e oferecer. Ouçamos então esta prece com o coração em silêncio e em tranquilidade, na certeza da fé de que estamos incondicionalmente amparados todo o tempo da nossa existência. Pai
que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E agora nós vamos apresentar a nossa querida irmã, que é da cidade de Araraquara, que é a Sandra Fiore. A Sandra, além de palestrante espírita, né, já esteve aqui nesta casa algumas vezes, inclusive o ano passado. A Sandra é artista plástica, é divulgadora da doutrina. Hoje, além de palestrante, também exerce a função de vice-presidente da União Espírita Pascoal Grossi, onde coordena grupos de estudos e está avante aí dos trabalhos, cumprindo, né, a sua missão, o seu trabalho, como divulgadora desses conhecimentos que nós todos estamos aqui buscando, compreendendo e incorporando. A Sandra, como o tema já está exposto, falará hoje sobre o tema Deixe-me Nascer. Sandra, muito obrigada. O espaço é todo seu. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos envolva de sempre, que todos nós possamos receber aquilo que viemos buscar. A paz, que as energias benéficas e salutares possam envolver a todos nós presentes. É uma alegria muito grande retornar a esta casa com esse tema tão importante, que é a questão do aborto. Mas nós vamos falar do aborto de uma forma bem simples e de uma forma que todos, apesar de compreender, vão poder ver que, apesar do aborto ser uma prática muito comum hoje em dia, nós vamos falar de forma tranquila. De acordo com as pesquisas, cada 5 mulheres até 40 anos já praticaram o aborto. E o número é estarrecedor num país como o nosso, onde o aborto é crime. Mas nós não viemos aqui para julgar e muito menos condenar. Mas nós viemos aqui esclarecer, porque a doutrina espírita é uma doutrina pedagógica.
porque ela é a continuidade daquilo que Jesus nos trouxe há mais de 20 séculos. O grande mestre, né, o grande pedagogo da humanidade, ele próprio disse que enviaria o Consolador, e de acordo com os Espíritos, nós sabemos que o Consolador é a doutrina espírita. Sendo a continuidade de Jesus, nós podemos dizer, se Jesus foi o grande mestre e a doutrina espírita é a continuidade de Jesus, nós podemos dizer que ela é pedagógica, que ela veio nos esclarecer. Portanto, nós dizemos que a doutrina espírita, ela é esclarecedora e consoladora. Ela esclarece consolando e consola esclarecendo. Então, é isso que nós viemos aqui fazer nesta manhã, esclarecer. Esclarecer. Porque o que leva uma pessoa, muitas vezes, à prática do aborto? São vários os motivos que levam uma pessoa a praticar o aborto. Condição social, às vezes é muito jovem, não está preparada para ser mãe ou pai, ou dá prioridade, muitas vezes, ao estudo, ao trabalho, e não se sente ainda preparado para ser mãe, e tem aqueles que não querem, de fato, ter filhos. Porém, nós precisamos dizer que podem haver vários motivos para se fazer o aborto, mas só tem uma razão: ignorância. Mas não é ignorância no sentido pejorativo. É ignorância no sentido de não ter conhecimento, porque todos nós somos ignorantes. Deus nos criou simples e ignorantes, então nós não sabemos tudo, nós estamos aqui para aprender. Por isso é que dizemos que a doutrina espírita ela é pedagógica. E diante disso, nós estamos aqui trazendo informações preciosas para nos esclarecer, nos informar. Então, a proposta é mover ideias e pensamentos de pessoas que possam vir a querer praticar o aborto. E como eu disse, no Brasil, apesar de ser um país onde o aborto é crime, há muitas pessoas praticando o aborto. Hoje, nós vemos que o sexo é visto como livre pelos jovens. O sexo é livre. Troca-se de parceiro com muita facilidade. E nós não estamos aqui para falar que não se deve fazer sexo. Porém, devemos fazer sexo com responsabilidade. Porque há um aumento muito grande também, além da gravidez não programada, existe também um aumento considerável das doenças sexualmente transmissíveis. E as pesquisas nos dizem isso. E é isso que nós vamos ver, inclusive, o aumento dessas doenças. 6 doenças sexualmente transmissíveis em alta entre jovens, segundo pesquisa. Nós vamos ver que a AIDS, a sífilis, HPV, gonorreia, herpes genital, hepatite B e C estão voltando com toda a força. Por isso é que nós dizemos que é preciso fazer sexo com responsabilidade. Na década de 90, quando surgiu a AIDS, muitos ídolos, muitas pessoas vieram a óbito por conta da AIDS. Aí surgiu o quê? Surgiu o medicamento. Hoje não se ouve mais falar de mortes por AIDS, mas ela está aumentando. E alguns vírus estão muito resistentes aos medicamentos que aí estão. Por isso é que nós dizemos sempre da necessidade da divulgação, da orientação, para que se faça sexo com responsabilidade. Nós vemos que cerca de 827 mil pessoas vivem com o HIV no país. E aproximadamente 112 mil brasileiros têm o vírus da AIDS, mas não sabem. É preciso as pessoas se conscientizarem, é preciso que haja, de novo, essa informação para os jovens. Eles precisam saber que precisam se preservar. A doutora Adele Schwartz, diretora do Departamento de Vigilância e Prevenção do Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis e Hepatite,
ela disse à BBC do Brasil: nos últimos anos, temos observado que a população mais jovem está reduzindo o uso do preservativo. Eu digo que eu vim aqui para falar sobre o aborto, mas o que me motivou mais a falar a questão do aborto foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 29 de outubro de 2016, onde a decisão do Supremo foi descriminalizar o aborto até 12 semanas de gestação. E isso é preocupante. É preocupante porque, se realmente houver a legalização do aborto, eu não tenho dúvidas de que será uma carnificina. Porque se cada 5 mulheres até 40, uma já fez o aborto sendo crime no nosso país, o que vai acontecer se o aborto for legalizado? Portanto, a preservação do sexo com responsabilidade não é apenas na questão das doenças que estão surgindo de novo com força total, mas também preservar, ou seja, evitar uma gravidez que ainda não foi programada. Há uma pequena parcela da população, que nós vamos ver através de números, que querem o aborto. A maioria é contra o aborto. Algumas feministas dizem que elas querem decidir se querem ou não ter filhos. São donas do seu corpo. Tudo bem, existe o livre-arbítrio. Você faz o que você quiser com o seu corpo, mas nós não podemos atentar contra a vida de outro, mesmo esse estando no nosso ventre. Porque o direito de todo ser é de viver. Se hoje nós estamos aqui, é porque os nossos pais assim permitiram. Aí dizem, quem não quer o aborto no nosso país é a religião. Nós vivemos num país laico. Tudo bem, nós vivemos num país laico, ainda bem que a religião não interfere na governabilidade do país, porque nós tivemos experiências desagradáveis no passado, quando não se fazia de acordo com a religião, o que acontecia? Muitos foram até para a fogueira, foram condenados à morte. E o nosso país é muito rico em questão de religião. Há uma diversidade muito grande, católicos, protestantes, evangélicos, umbanda, candomblé, judeus, espíritas. Mas se nós não queremos dar ouvidos à religião, o que nos diz a ciência acerca também da questão do aborto? Mas nós vamos ver alguns números acerca do aborto. Pesquisa sobre o aborto. A Pesquisa Nacional do Aborto apresentou números alarmantes sobre a magnitude do aborto no Brasil. 1 em cada 5 mulheres aos 40 já fez pelo menos um aborto. Isso significa 4,7 milhões de mulheres já abortaram. 4,7 milhões de mulheres já abortaram. E nas minhas pesquisas, aqui fala um aborto, mas eu vi casos de mulher que já fez 2, 3, 4, 5 abortos. E a pesquisa revela que 73,7% são contrários ao aborto, ou seja, quase 74% da população é contra o aborto. Por incrível que pareça, a maioria desses 74%, a maioria dos que são contra o aborto são os homens, mais do que as mulheres. Porém, como eu disse, se nós não queremos ouvir a questão da religião, que muitos dizem que não podemos ouvir a questão da religião, o que nos diz a ciência acerca do aborto? Muitos falam que é uma questão de saúde,
porque as mulheres buscam clínicas clandestinas para praticar o aborto e acabam indo a óbito. Mas vocês acham, se houver clínicas legalizadas, elas vão deixar de ir a óbito no momento de fazer aborto? Muitas continuarão indo a óbito por conta disso. Mas há um médico nos Estados Unidos, que é o Dr. Netson, que tem um vídeo, que é o Grito Silencioso, que quem tiver coragem para assistir esse vídeo, vai lá no YouTube. Eu, sinceramente, não tive. Eu não tive coragem, eu apenas pesquisei acerca do assunto. E o Dr. Netson, ele era considerado o rei do aborto nos Estados Unidos. O rei do aborto. Ele era um ginecologista. Pasmem, meus irmãos, o número de aborto que ele fez. 75 mil abortos esse médico fez. Mas talvez por inspiração divina, ele um dia resolveu gravar um vídeo no momento em que ele ia fazer um aborto. Quando ele introduziu o aparelho sugador para retirar o feto, ele percebeu que o feto tentava fugir, tentava se esquivar do aparelho. E isso o impressionou profundamente. E ele questionou como é que esse feto sabia o que ia acontecer. Talvez o médico não saiba o que nós espíritas sabemos, que embora haja um corpinho se formando, o espírito ali é muito antigo. E existe o instinto também de preservação. Através da regressão de memórias, é possível voltar não apenas em outras vidas, mas também voltar ao ventre da mãe para saber o que aconteceu durante a gestação. E foi exatamente o que a doutora Ellen fez, uma psiquiatra lá nos Estados Unidos, aonde ela fez algumas pessoas adultas, através da regressão, voltar ao ventre de suas mães e contar o que é que ela estava sentindo e o que estava acontecendo naquele momento. E vejam o relato dessas pessoas. Uma disse: senti que minha mãe estava atemorizada e com real ambivalência quanto a ter um bebê. Ela estava meio confusa na questão de ter um filho. Outro relato: senti que ela, mãe, estava muito nervosa, mas sem razão. Senti que ela queria que eu fosse algo especial e que tudo corresse bem comigo. Estranho. Percebi que ela ficou aborrecida com o médium por atrasar-me. Talvez o parto tenha atrasado e ela ficou irritada com isso. Outro relato: dei-me conta que a minha mãe chorou muito e não me queria na realidade. Apesar dele ter nascido, ela, durante a gravidez, passou isso pela cabeça dela, o fato de não querer aquela gestação. Quando você me perguntou sobre as emoções da minha mãe, senti extremo receio por parte dela. Outro disse: dava-me conta de que minha mãe estava muito amorosa e disposta a receber-me. Por isso é que nós dizemos que toda mulher, quando ela está grávida, ela tem que ter uma gravidez tranquila. E, ao mesmo tempo, aquela criança que está sendo gerada tem que sentir, por parte de todos, que ela é querida, que ela é bem-vinda. Porque muitas crianças trazem, enquanto pequenininhas, às vezes traumas, e nós não sabemos do que se trata. Pode ser, inclusive, da gestação, uma gestação que não foi tão tranquila assim. Nós dizemos que nós não viemos aqui para julgar e muito menos condenar, não podemos fazer isso.
aquele que porventura já tenha praticado o aborto. Porque Pedro diz, o amor cobre multidões de pecados. Então não importa o que eu tenha feito no passado, ou nesta vida, ou em outra existência, porque o bem que eu faço hoje anula todo o mal que eu fiz no passado. Chico Xavier conta-nos uma história sobre um senhor que trabalhava num local que faz tecidos, como chama? Tecelagem, né? Tecelagem. Ele trabalhando numa tecelagem, ele era uma pessoa muito querida por todos, porque era uma pessoa bondosa, uma pessoa que desde tenra idade sempre tratou a todos com muito respeito, com muito carinho, com muita atenção. Era uma pessoa caridosa, todos o amavam, todos o respeitavam. Até que um dia, mexendo no tear, ele perde um dedo. E todos os seus amigos ficaram revoltados, porque ele havia perdido o dedo. Onde estava Deus nesse momento que permitiu que uma pessoa tão bondosa pudesse acontecer um acidente desse tipo com ele? Mas ele nem aí foi lá, fez o curativo. E à noite ele foi ao centro, porque ele era espírita. E ao chegar lá no centro, veio uma comunicação. Talvez a comunicação não tenha vindo para ele, porque ele estava tranquilo. Talvez a comunicação tenha vindo para aqueles que estavam ali tristes com aquilo que havia acontecido, revoltosos com aquilo que tinha acontecido. E na comunicação diz que numa vida anterior ele havia moído o braço de um seu empregado no moinho. E ele havia pedido como prova a mesma situação, voltando e perdendo também um braço. Mas diante daquilo que ele fazia, da bondade para com os outros, o bem que ele fazia, foi amenizado a sua prova, ele não perdeu o braço e perdeu apenas o dedo. É o que Pedro quis dizer, o amor cobre multidões de pecado. O bem que eu faço hoje anula o mal que porventura nós tenhamos feito. A doutrina espírita tem 5 pilares que nós precisamos conhecer, nós que nos dizemos espíritas. Se nós não aceitarmos um desses pilares, de fato, nós não somos espíritas. Porque o espiritismo é você conhecer, é você aceitar e é você vivenciar os ensinamentos. Qual é o primeiro pilar da doutrina espírita? Muitos sabem, mas vamos relembrar. Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é inteligência suprema, quer dizer que não existe ninguém mais inteligente que Deus. Causa primária de todas as coisas, porque o que não foi feito pelo homem, foi feito por Deus. Outro pilar da doutrina espírita, imortalidade da alma. Somos, em essência, espíritos, seres inteligentes da criação. O espírito é o princípio inteligente do universo. Nós todos somos espíritos imortais, porque o que morre é apenas o corpo e a alma sobrevive. E somos seres inteligentes porque Deus nos deu a inteligência como ferramenta importante para a solução dos nossos problemas. Nós, diferente dos nossos irmãos animais, que só têm instinto, todos nós temos inteligência. Diante das nossas dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos, nós temos condições de achar soluções para isso. Outro pilar da doutrina espírita, que é a reencarnação. Criados todos iguais, simples e ignorantes, sem conhecimento nenhum, mas através da reencarnação nós vamos aprendendo. O espírito decide e cria o seu próprio destino usando o livre-arbítrio, ou seja, nós temos o livre-arbítrio para decidir aquilo que queremos. Como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas tenho que saber que aquilo que eu fizer terá consequências. Pluralidade dos mundos habitados. Os diferentes orbes do universo constituem as diversas moradas do espírito.
Nós vemos, por exemplo, nosso sistema solar, vários planetas, e ali não há uma vida como a nossa, aquela que nós possamos ver com os nossos olhos da matéria. Mas existe vida. Todo o universo há vida. E, com certeza, há outros planetas também com vida semelhante à nossa. Portanto, a pluralidade dos mundos habitados é o local onde existem muitos espíritos encarnados e espíritos vivendo diversas moradas do espírito. Comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são seres humanos desencarnados, através de médiuns podem comunicar-se com o mundo material. Todos nós somos espíritos. Qual é a diferença? Que hoje nós estamos na matéria. É errado nós dizermos eu tenho um espírito. Não, nós somos espíritos. Estamos no mundo material e temos um corpo. Para isso é necessário para estarmos aqui. Mas quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós vamos deixar o corpo, vamos deixar essa veste e voltaremos à pátria espiritual. Mas qual é a forma de comunicação dos espíritos? Eles se comunicam através do pensamento. E sendo nós espíritos, nós não perdemos a capacidade de nos comunicar. Fica um pouco mais difícil enquanto estamos aqui encarnados. Mas todos nós somos mais ou menos médiuns, porque temos a capacidade de receber a inspiração e a intuição. Precisamos disso para receber a orientação do nosso anjo da guarda, do nosso protetor, do nosso mentor. Nós achamos que mediunidade são só aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, como foi Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco, como foi Chico Xavier. Não, todos nós podemos receber e recebemos as orientações vindas do mundo espiritual. E teremos sempre como companhia os espíritos que se afinam com aquilo que pensamos e com aquilo que fazemos. A reencarnação, portanto, que é um dos pilares da doutrina espírita que nós vimos agora. Qual que é a finalidade da reencarnação? Por que será que nós reencarnamos? Vocês sabem? Vocês estão com medo de mim? Eu não belisco se vocês errarem, prometo. Evolução. Porque se nós fomos criados simples e ignorantes para chegarmos à perfeição, à iluminação, uma encarnação só não seria possível. Portanto, a reencarnação é essa ferramenta importante para que nós possamos continuar evoluindo. Como nós explicamos a reencarnação? Como nós explicamos? Se nós sabemos que há um Deus de amor e de bondade, Ele não pode permitir que haja tantas diferenças entre os seus filhos. Então, a reencarnação é a chave, é a ferramenta que possibilita que nós possamos continuar evoluindo. E como crer na reencarnação? Através do questionamento, esse a qual fizemos, se nós acreditamos num Deus de amor e de bondade, como é que Ele permite as diferenças? Como é que permite que nós possamos nascer num local, por exemplo, lá na Etiópia, onde falta tudo? Água, comida, falta tudo, e outros nascem nos países nórdicos, aonde não há quase corrupção igual ao Brasil, aonde a saúde de primeiro mundo igual ao Brasil, aonde a educação de primeiro mundo igual ao Brasil. Não é? Por que existem as diferenças? Mas se não fosse o questionamento que fazemos, nós também podemos ver que muitos estão pesquisando acerca da reencarnação sem nenhum vínculo religioso. Como foi o caso do Dr. Ian Stevenson, que catalogou vários casos de crianças que lembravam de outras existências, com requintes, de detalhes que, a hora que foram pesquisar, viram que realmente se tratava de uma reencarnação. Dr. Brian Weiss, que é um psiquiatra dos Estados Unidos, que faz regressão, a doutora Ellen, a qual nós vimos, Dr. Banerjee na Índia, e tantos outros que fazem pesquisas desse tipo. Então, por conta disso, nós cremos na reencarnação, que é um dos pilares da doutrina espírita. Nós sabemos que, através da literatura espírita, que existe
de 3 a 4 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados. Na fila para poder reencarnar, porque hoje cada vez mais as famílias estão diminuindo. Eu digo que na época da minha avó, da minha bisavó, da minha avó, as famílias eram numerosas, 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos, e aí foi diminuindo. 8, 6, 4. Hoje as moças querem ter quantos filhos? 1 ou nenhum. Como vai ser para esses espíritos reencarnarem? A espiritualidade vai ter que tomar uma atitude quanto a isso. Vai inspirar muito essas jovens a terem filhos, a aumentarem a família. Ou então esses espíritos terão que ir para outros mundos, talvez, reencarnar. Nós não sabemos como vai ser. Agora, imaginem, se hoje as famílias estão diminuindo, se cada vez mais está diminuindo o número de espíritos reencarnando por conta disso, e ainda existem aquelas que engravidam e não querem o filho e acaba abortando, como é que vai ser se esses espíritos dependem da reencarnação para continuar evoluindo? Nós evoluímos na pátria espiritual, mas é aqui que nós alavancamos mais a nossa evolução. Porque é aqui que nós temos a possibilidade de conviver com as pessoas que nos foram difíceis. É aqui que nós somos testados. Então, é aqui que nós precisamos estar para continuar a nossa evolução. Chico Xavier falava sobre a bênção da reencarnação, quando ele dizia: já que nós estamos encarnados, vamos ficar o máximo possível, porque é tão difícil encarnar. Vejam só, Chico dizia, e isso é uma verdade, porque realmente está difícil encarnar. Há todo um contexto para podermos estar aqui encarnado. Então, nós temos que aproveitar o máximo possível, porque as famílias, como nós vimos, estão diminuindo cada vez mais. E nós temos que aproveitar ao máximo estando aqui na Terra. Veja só o caso de Silas, que Silas foi no Ação e Reação, naquele livro, mostra a dificuldade, muitas vezes, de você reencarnar, porque tanto o planejamento como a programação pode demorar muito tempo. Uma pessoa, para reencarnar, ela pode demorar 10, 20, 30 anos planejando para poder reencarnar. E Silas, em Ação e Reação, é um exemplo muito claro da dificuldade, quando ele pertencia a uma família muito rica, pai rico. Alguém já leu esse livro, Ação e Reação? Família muito rica, era só ele como filho, e a mãe dele, para tentar humanizá-lo, convenceu para que ele fizesse medicina. E ele foi lá fazer medicina. Não adiantou nada, porque ele não se humanizou. Aí a mãe vem a desencarnar. E o primeiro pensamento que passa na mente do Silas é: mamãe desencarnou, quando papai for, tudo que é dele passará a ser meu. De repente, o pai chega e diz a Silas que ele ia se casar com uma moça 30 anos mais jovem, quase da idade do Silas. E aí ele ficou preocupado. Ele falou: nossa, meu pai casando novamente com uma moça jovem, quando o papai for, eu vou ter que dividir minha herança com ela. E aí ele começou a pensar como é que ele poderia fazer aquilo. Ele se aproximou da madrasta, começou a fazer amizade com ela, começou a saber um pouco mais da vida dela, até que soube que ela tinha tido um romance com um primo, que foi um grande amor, e ele começou a influenciá-la para que ela voltasse a ter um romance com o primo. E isso aconteceu. E um dia, estando ela e o primo na própria casa do marido, o que o Silas fez? Levou o pai para dar o flagrante dos dois. E é lógico que a hora que ele fez isso, que ele deu o flagrante, ele ficou desesperado com aquela situação. Um tempo depois, a madrasta veio a desencarnar e todos acharam que fosse um suicídio. E no leito de morte, o pai de Silas chama o Silas e diz ao Silas assim, que era ele que estava envenenando aos poucos a madrasta.
e depois ele veio a desencarnar. E o Silas, então, ficou com muito remorso, porque tudo aquilo que havia acontecido era de responsabilidade dele. Ele que a influenciou, ele que a manipulou, e tudo aquilo havia acontecido. E diante do remorso, ele fez uma viagem, quando ele voltou, sem querer, ele também tomou veneno, e veio a desencarnar, todos achando que ele havia se suicidado. Mas chegou na pátria espiritual, onde as nossas consciências se expandem, e nós vemos o que nós fizemos, ele totalmente arrependido. Quando chegou o momento dele reencarnar, ele precisava, o pai, que fora o pai dele, a mãe, resolveram vir e receber ele, mas ele precisava receber junto a madrasta, para que os dois pudessem aparar as arestas. Há 10 anos ele procurava a madrasta na pátria espiritual e não a encontrava. Há 10 anos. Então, vejam só, às vezes demora-se muito para que a gente possa reunir todos para podermos voltar aqui à Terra. Então, nós temos que aproveitar ao máximo possível, nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque embora tenhamos um planejamento reencarnatório de mais ou menos 80 anos, digamos assim, nós podemos ir antes e podemos ir depois. Quando que nós vamos antes do tempo programado? Quando cometemos o suicídio. Mas também quando não cuidamos do nosso corpo, dessa máquina que Deus nos deu para que nós aqui estivéssemos. Quando cometemos os abusos, bebida, cigarro, droga, uma vida ociosa. Tudo isso pode fazer com que nós possamos ir antes. Então, nós temos que cuidar disso, porque nós podemos viver um pouco mais, porque dentro do planejamento reencarnatório, não quer dizer que você tenha 80 anos de existência ou 70 anos, você vai completar 70 e vai desencarnar. Nós não temos dia e hora marcado para voltarmos. Portanto, nós temos que aproveitar, de fato, o máximo para a estadia aqui na Terra, cuidando do nosso corpo e buscando fazer todo o bem necessário. Então, diante do planejamento reencarnatório, na questão 258 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, no estado errante e antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? O que vocês acham? Vocês acham que nós temos condição de saber o que vai nos acontecer? Hã? Exatamente, porque os espíritos dizem, ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Eu não contei a história do homem que pediu para que perdesse o braço e ele veio perder apenas o dedo? Nós não sabemos dos detalhes, porque existe o livre-arbítrio, mas nós sabemos algumas coisas, aonde nós vamos nascer, quem serão os nossos pais, quem vai cruzar o nosso caminho, se nós vamos ter condição de estudar ou não. Tudo isso nós vamos saber quando é feito o planejamento reencarnatório. Exatamente, às vezes nós podemos desviar, né? Escolher, porque existe o livre-arbítrio. Eu posso escolher o meu companheiro ou a minha companheira, mas eu posso, de repente, aí, né, mudar a minha trajetória, porque justamente existe o livre-arbítrio. O que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe as provas que lhe possam servir de expiação, ou seja, de reparação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça progredir, ou seja, a evoluir, né, que é a aprendizagem, isso mais depressa. Então, nós escolhemos as provas de que serão necessários para que nós possamos evoluir mais rapidamente. Porque quando nós estamos na pátria espiritual, nós temos uma noção do que vem a ser, de fato, a verdadeira felicidade. E aí nós escolhemos, às vezes, provas até mais difíceis. Mas tem aquele ditado que diz, Deus não coloca o fardo maior que os nossos ombros possam carregar. Nos é dado provas as quais nós podemos sair daqui da Terra vitoriosos. E mesmo assim, muitas vezes, nós não conseguimos, nós falhamos.
Todos os espíritos que vão renascer têm a sua programação reencarnatória adequada às suas necessidades evolutivas. Então, o projeto elaborado pelo espírito reencarnante junto com o mentor espiritual. Então, na hora de fazer o nosso planejamento, nós participamos muitas vezes, junto com o nosso mentor espiritual. Mas há aqueles espíritos mais ignorantes que não têm condições de saber o que será melhor para ele, portanto, somente o mentor é que vai participar para saber do planejamento e da programação do espírito reencarnante. Dizem também que espíritos muito evoluídos, não precisam de ninguém que os auxilie para poder reencarnar. Diz a literatura espírita, e eu não posso aqui saber se isso de fato é verdade, porém, na literatura diz que Francisco de Assis não precisou de ninguém que o auxiliasse nesse planejamento reencarnatório. Alguém já leu esse livro? Não é um livro espírita. É um livro da Carol, que ela, lá dos Estados Unidos, que ela escreveu esse livro com vários relatos, inclusive o próprio relato, quando o seu filho de 19 anos, ele sofre um acidente e vem a desencarnar nesse acidente. Nós sabemos, né, o quanto é difícil para os pais que perdem seus filhos. E ela entrou em profunda depressão, e ela não saía dessa depressão. Mas vinha à sua mente a ideia de uma nova gravidez. Mas ela simplesmente não se achava em condições de engravidar novamente. Mas chegou um dia que ela, de fato, descobriu que estava grávida. Mas mesmo grávida, ela continuou em depressão, porque o seu filho, ela não conseguia esquecê-lo. Ela não conseguia sair daquela tristeza profunda que a abateu. Até que o seu novo filho nasce. E, ao nascer, ela percebe que aquela criança tem... A primeira coisa que ela viu, que ela tem uma marca no pescoço. Igual ao seu filho que havia desencarnado no acidente, que havia cortado o pescoço. Mas, conforme a criança foi crescendo, ela percebeu que a personalidade daquele filho dela era muito parecido com o filho que ela tinha perdido. E a criança começou a pedir brinquedos que era do irmão, né, a ir a lugares que o irmão gostava de frequentar, até que um dia ele viu uma fotografia e disse para a mãe que aquele era ele. E a mãe, então, não teve dúvidas de saber que aquele filho, que ela havia recebido de novo, tratava-se do filho que havia perdido. E aí ele disse a ela: mamãe, você estava sofrendo tanto, que eu pedi para voltar. Eu voltei por amor. Que é o título do livro, né? O amor me trouxe de volta. Agora, vocês imaginam se diante da depressão dessa mãe, ela tivesse pensado no aborto? Ela não teria recebido o seu filho novamente. Andrea Bocelli também, a mãe foi aconselhada a simplesmente abortar porque ele poderia nascer com alguma deficiência. Ela não quis abortar. E hoje nós temos uma das mais belas vozes do mundo. E hoje o seu filho segue os seus passos também, porque o seu filho também está começando a cantar. Imagina se ela tivesse feito o aborto. Alguns contribuidores da humanidade, imagine se a mãe de Alexandre Fleming tivesse pensado no aborto, né, ele que foi o descobridor da penicilina, Jean-Jacques Rousseau, que trouxe uma proposta educacional que influenciou Pestalozzi, que influenciou Kardec, que influenciou outros pedagogos. Imagine se a mãe de Dom Pedro II, que foi um missionário enviado por Jesus à Terra para ser o imperador do Brasil, que, quando foi o imperador, ele fez com que o Brasil evoluísse muito. Quem vê a biografia deste homem vê que, de fato, se tratava de um espírito, né, evoluído. Né? Ele que foi Cássio Longínquos, aquele que espetou Jesus na cruz, mas que depois das suas várias reencarnações evoluindo,
Jesus deu a ele, incumbiu, na verdade, incumbiu para que ele fosse o imperador do Brasil. E tantos outros que nós citamos, que são exemplos para todos nós. Se as suas mães tivessem pensado, né, no aborto, como foi o caso do Chico, Francisco de Assis, a Madre Teresa, que fez um belíssimo trabalho de caridade para com aqueles que sofriam, Irmã Dulce e tantos outros que passaram aqui pela terra, que foram missionários e que deixaram a sua contribuição. Imaginem se as suas mães tivessem pensado no aborto. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Kardec pergunta aos espíritos, lá na questão 880. O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Todos têm direito a viver. Por isso que nós dizemos que o aborto é uma guerra silenciosa que só tem um lado, o da mãe. A criança não tem direito e não tem como se defender. Alexandre diz em Missionários da Luz, a reencarnação é o meio, ou seja, a reencarnação é a chave para que nós possamos evoluir. E a educação divina é o fim. Ou seja, através da reencarnação e através da educação, nós podemos aí alavancar o nosso progresso. Porque é a educação como transformação. Porque conforme nós vamos conhecendo e aprendendo, nós vamos tendo uma visão diferenciada da vida, com possibilidades da nossa transformação, da nossa mudança interior, para que nós possamos continuar. Em que momento a alma se une ao corpo, né? Muitos acham que a pessoa ficou grávida, logo em seguida ela ainda pode tirar. Mas nos diz os Espíritos, a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar o corpo certo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Ou seja, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, a partir do momento da fecundação, já há um espírito designado e ali é feito a ligação, que começa aí, mas se completa, né, no nascimento, mas só se finaliza aos 7 anos de idade. Por isso que a criança, até 7 anos de idade, ela é muito sensível. Ela precisa, de fato, de boa educação e de bons exemplos. E muitas lembram de outras existências, ou têm flashes de outras existências, e nós achamos que é coisa de criança, que é fantasia. E se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que às vezes não. São algumas lembranças que ela traz de outras existências. Nós vamos ver aí a primeira figurinha, que é o zigoto. O zigoto é quando há multiplicação das células. Na segunda, nós já vemos um embrião. O embrião já tem 5 semanas. E aí nós vamos ver ali já o feto, ele está na 10ª semana. E se houver essa descriminalização do aborto, é possível fazê-lo até 12 semanas. Ou seja, o feto já está totalmente formado e ele já apenas passa a crescer a partir daí. Então, agora nós vamos ver alguns exemplos de reencarnação para que nós possamos ver que não é tão fácil assim. Nós vamos buscar na literatura espírita como se dá, mais ou menos, o planejamento e a programação reencarnatória. Nós dizemos que é muito mais fácil desencarnar do que reencarnar. Como vocês viram e eu falei, o espírito às vezes demora muitos anos fazendo o planejamento, a programação para ele poder reencarnar. Então, nós vamos ver aqui na literatura, por exemplo, em Missionários da Luz, nós vemos ali um pavilhão de desenho, onde eles estão desenhando como será o corpo daquele que vai reencarnar.
nós vemos aí o Instituto de Escultura Anatômica, como será de fato o nosso corpo. É feita uma escultura. Aí nós vemos lá no fundo um pulmão. O que significa isso? Quando nós não cuidamos do nosso corpo, como eu disse, quando nós cometemos excesso, por exemplo, como o cigarro, o que é afetado quando nós fumamos? Primeiro é o nosso pulmão. Nós estamos fumando, nós sabemos que o cigarro faz mal, nós vamos lesar o quê? O nosso pulmão. Em lesando o nosso pulmão, essa informação vai ser passada para o nosso perispírito. E o que acontece quando nós desencarnarmos e formos reencarnar? Aquela lesão que está no perispírito vai passar para um novo corpo. Então, quando eles vão fazer todo aquele desenho do corpo, eles têm que constar que vai haver ali um problema de pulmão, um problema respiratório. Então, muitos nascem, às vezes, com problema de asma, né, com dificuldade, alguma coisa assim. Por quê? Porque talvez numa outra encarnação ele possa ter, de fato, utilizado-se do cigarro. Eu, como espírita, eu sempre observei muito os meus filhos, principalmente quando eram pequenos. O meu filho caçula, de 25 anos, quando ele era pequenininho, ele tinha 2 anos e meio, havia a secretária da minha sogra que fumava. Ele chegou para ela e disse assim: Célia, você precisa parar de fumar, Célia. O cigarro faz mal. Ela falou para ele: eu sei, filho, que o cigarro faz mal, mas eu não consigo parar. Célia, você precisa parar de fumar. Porque quando eu era velho, eu fumava. Hoje eu tenho bronquite. 2 anos e meio. Ele falou isso para ela. E realmente, meu filho tem bronquite. Ele nasceu com bronquite. Hoje está mais estacionado aí, mas ele teve um problema respiratório. Por isso que nós temos que prestar atenção no que as crianças nos dizem também. Então, aí nós vemos a redução do perispírito Segismundo, ou seja, os espíritos diminuindo, reduzindo o perispírito do Segismundo que iria reencarnar. Aí nós vemos também quando a avó, né, entrega o espírito para Raquel, que a Raquel vai ser a mãe de Segismundo. Então, ela recebe da própria mãe o espírito de Segismundo, porque quando vai haver ali uma reencarnação e nós vamos receber alguém na nossa família, muitas vezes, quando estamos dormindo, nós vamos à espiritualidade para reencontrar e também programar, planejar aqueles que vão voltar. Que foi o caso, né, dos pais de Segismundo, porque ele tinha que aparar as arestas com aquele que viria a ser o seu pai. A Raquel apenas estava sendo ali uma missionária, ou seja, ela estava tendo como missão receber o Segismundo como filho, para que ele pudesse conviver com o pai e pudesse desenvolver sentimentos para com ele. E aí nós vemos, né, Alexandre, que é o instrutor, a escolha do espermatozoide ideal como carga genética. Às vezes a gente acha que o espermatozoide que vai fecundar o óvulo é aquele mais espertinho, que vai correndinho ali na frente e até fecundar o óvulo. E não é bem assim. Vejam só. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, que é o instrutor, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Quer dizer, o espermatozoide que vai fecundar é aquele que vai ser necessário, junto com o óvulo, para construir o corpo que nós vamos precisar para estarmos aqui na Terra. Olha como é complexo a reencarnação, como é difícil todo esse processo, para que nós possamos interrompê-lo, deixando que aquele espírito que precisa reencarnar deixe de vir e continuar o seu processo evolutivo. O momento é o ajuste, né, do espírito ao útero materno. Então, depois disso, a espiritualidade entra e ali eles fazem o ajuste do perispírito ou espírito no
no ventre materno, ou seja, no útero materno. Leon Denis diz assim: concomitantemente, os movimentos vibratórios do perispírito vão diminuindo e restringindo, ocasionando a obnubilação, ou seja, o entorpecimento mental da memória. E um véu cada vez mais espesso envolve a alma e apaga-lhe as irradiações interiores. Então, é nesse momento que vai haver um entorpecimento da mente, para o espírito reencarnar, para que haja o véu do esquecimento, para que nós possamos viver e conviver com aqueles que nos foram difíceis. Imaginem vocês se nós lembrássemos, se ao receber um filho, né, um espírito como filho, que foi um inimigo de outra existência. Então, é necessário, de fato, que haja o véu do esquecimento. Emmanuel diz assim: comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta ao nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade em que lhes reedifique a esperança, elevação e resgate, burilamento e melhoria. Então, como eu disse, demora-se muito tempo para poder reencarnar, para que a gente possa reunir todos aqueles que serão necessários cruzar os nossos caminhos. Portanto, não vamos reclamar daqueles que estão próximos de nós e que nos são difíceis. São esses que são importantes para nós. Então, não vou reclamar do meu marido, da minha esposa, do meu filho, do meu cunhado, da minha sogra, do meu vizinho, porque esses são, de fato, importantes para que nós possamos ali aparar as arestas e desenvolver sentimentos. Precisamos desenvolver sentimentos. Às vezes, o perdão para aqueles que nos são difíceis. Transgressão das leis é sempre crime. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de seu corpo devia ser um instrumento. O espírito está ansioso por voltar, para continuar a sua evolução. Então, nós não temos o direito de impedir que esses espíritos possam voltar. No caso do estupro, que muitas vezes muitas pessoas perguntam, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, cabe à sociedade e aos órgãos governamentais facilitar e estimular a adoção da criança nascida, em vez de promover a sua morte legal. O direito à vida é sempre o mais importante. Então, é preferível, quando há o estupro, que a pessoa possa continuar a gravidez, e se ela não se sentir confortável para continuar com aquela criança, é preferível que ela dê a adoção. Mas eu conheço casos de mulheres que foram estupradas e resolveram ficar, porque elas disseram, o filho é meu. E foram muito felizes, porque esses espíritos que voltaram foram muito mais importantes como filho do que aqueles que foram, de fato, programados. Mas é preferível que dê a adoção. Eu tinha uma companheira lá da casa que eu trabalho, de Pascoal Grossi, que a mãe dela já tinha vários filhos, vários. E um dia ela resolveu adotar mais um. Naquele tempo, não é a burocracia que se tem hoje. A pessoa simplesmente ela ia e resolvia adotar, e lá era tudo muito mais fácil. Hoje existe, de fato, uma certa dificuldade, e é preciso que haja mesmo. Mas ela foi até o hospital, onde a mãe havia abandonado a criança, ela não queria, e as enfermeiras, então, para provocá-la, a hora que ela foi no berçário, chegou a ela e disse assim, vamos ver diante de todos esses bercinhos com crianças, se você descobre qual é o seu. Ela foi bercinho por bercinho, foi em todos. E, de repente, ela voltou e parou do lado do bercinho e disse, meu filho é esse. E ela disse, de fato, esse é o seu filho. Então, apenas ela não gerou no seu ventre, mas, com certeza, essa criança já foi gerada no seu coração. É o que nós dizemos para muitas pessoas que, às vezes, tentam uma gravidez e não conseguem. Deus envia por outros meios para que esses filhos nos cheguem.
Então, se você não consegue ter um filho por vias naturais, adote. Porque, com certeza, esse daí vai ser, de fato, o seu filho, porque ele está sendo encaminhado por Deus. O aborto terapêutico, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a primeira, ou seja, haverá crime em sacrificar aquela criança que ainda não nasceu. E aí os espíritos dizem, é preferível se sacrifique o ser que ainda não existe na matéria. Ele só existe em espírito, a sacrificar o que já existe. Quer dizer, é a única forma, né, permitida de aborto para a doutrina espírita, para os espíritos. É quando a mãe está correndo um risco. Aborto espontâneo. Aos que jamais tiveram um espírito designado para os seus corpos, nada deviam realizar por eles. É então somente pelos pais que essa criança veio. Nós chamamos muitas vezes de acárdicos, que são os fetos sem espíritos, ou seja, não há uma formação de um corpo, às vezes apenas ali uma massa, né, que é, aí nesse caso, muitas vezes vem o aborto espontâneo. Quer dizer, isso é só uma aprovação mais para os pais do que, de fato, ali, porque não há um espírito para reencarnar. O aborto inconsciente pode ocorrer por atitude mental negativa da mãe ou do pai, repulsa da mãe, conflitos no lar, imprudência ou excessos da mãe. Ou seja, nós podemos interferir através do nosso pensamento que haja um aborto espontâneo. Ou seja, a criança, o espírito sente muitas vezes que não é querido e pode, de fato, haver esse aborto. O aborto pode provocar perturbação ao espírito pela sua expulsão involuntária do corpo físico. O espírito pode ficar perturbado. Tirar a vida da criança antes do seu nascimento é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Isso vai depender da evolução do espírito. Se é um espírito mais evoluído, ele vai aceitar, talvez, uma certa naturalidade. Agora, o espírito que está muito ansioso por vir, ele pode, de fato, ficar perturbado. Nós tivemos um caso, numa casa que eu trabalhei em Araraquara, há mais de 30 anos atrás, onde uma mulher ela estava num processo obsessivo muito grande, e ela começou a fazer um tratamento espiritual. E nós recebemos uma comunicação, porque ela era jogada na frente do carro, ela ia descer a escada, ela era jogada da escada, ela vivia sofrendo acidentes. E nessa comunicação, é lógico que nós não dissemos isso a ela não poderia saber disso, mas a comunicação que nos veio para que pudéssemos orientá-la é que numa vida anterior ela tinha sido a parteira, onde ela fez vários abortos. E havia muitos espíritos ali obsediando justamente por ela ter feito isso. Cobravam dela essa atitude. Né? E ela foi orientada a fazer evangelho, continuar fazendo tratamento, mudar a sua atitude, né? Fazer o bem, porque nós sabemos o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Você já parou para pensar que todo mundo que é a favor do aborto já nasceu? Ou seja, se hoje nós estamos aqui, é porque nos foi permitido. E nós temos que nos unir cada vez mais para que aquela lei que eu disse, que pode aparecer lá no Congresso, possa surgir e ser aprovada, que é a lei da descriminalização do aborto, e nós possamos ficar atentos, que nós possamos nos unir para que esses congressistas, de fato, não deixem que essa lei surja. Porque, como eu disse, vai ser uma carnificina. E nós podemos fazê-lo, né, entupindo os e-mails desses congressistas, desses deputados, para que isso não saia de fato. Porque a maioria da população brasileira não quer o aborto, a legalização do aborto. É uma minoria mesmo que está forçando aí uma situação. Então, agora eu gostaria que vocês prestassem atenção numa música, porque a música, ela sempre nos toca. Né? E vamos deixar, então, que essa música toque a nossa alma, toque o nosso coração.
Oh. Criança é uma delícia, né? Criança é muito bom. Então, que nós possamos pensar um pouquinho nessas informações que a doutrina nos passa, que nós possamos orientar aquelas pessoas que estão próximas de nós, se um dia soubermos de alguém que pretenda fazer o aborto, que possamos orientá-las e que nós possamos ficar atentos, né, a essa lei, que ela de fato não pode surgir e não pode aparecer. Eu agradeço a todos a atenção, que todos tenham um excelente dia e uma excelente semana, e que Jesus e a espiritualidade maior possa nos envolver a todos nas energias benéficas e salutares. Obrigada. Nós faremos então agora a nossa prece final, né? Em gratidão a essa explanação que a Sandra trouxe para a gente, tão significativa, né? Sobre a vida, acima de qualquer coisa, sobre reencarnação, sobre tudo aquilo que vocês puderem ouvir e sentir no coração. Uma emoção muito profunda, né? A gente está falando de vida, de oportunidade, do quanto a gente pode oferecer essa oportunidade. Sandra, nossa gratidão, que os nossos mentores amigos possam encaminhar, realmente levando essa palavra, que além de conhecimento, né, é uma geradora de mudança de atitude, que é o que a doutrina procura fazer com a gente sempre. Eu convido a todos agora a novamente fecharem seus olhos nessa sintonia belíssima das palavras que aqui foram pronunciadas. Nós vamos ouvir a nossa prece final, que será cantada novamente pelo nosso irmão Maurício. Que durante essa prece final nós possamos manter a nossa mente em sintonia de amor, possamos ir refletindo, né, sobre tudo aquilo que ouvimos hoje, e que ambas as coisas, tanto a prece quanto tudo aquilo que ouvimos, possa se manter em nós durante, daqui à frente, para que as nossas atitudes possam ser atitudes diferenciadas em todos os momentos. Que assim seja. Te amar, tocar o teu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória. Quando as lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória.
Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia.